Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui. O que estou fazendo agora? Está chovendo. Eu estava assistindo ao filme que é sobre a vida de Jim Jones, que eu descobri meio que sem querer, mas já sabia da história dele, né? Que foi um falso profeta. Na verdade, eu estava pensando, mas ele não foi um falso profeta. Ele foi muito além disso, né? Porque ele dizia que ele era Deus. Ele tinha um filhinho e ele dizia que o filhinho dele estaria à direita dele, né? E que o filhinho dele também era Deus. Tem uma cena, inclusive, que ele fala pro menininho, né? Você é um Deus. O menininho diz, não, eu não sou um Deus. Daí eu falei assim, olha, a criança, né, sempre muito mais sábia que o adulto. E, enfim, isso que eu estava fazendo, a gente fica chocado, né? Já assistiu? Assiste esse filme, a biografia de Jim Jones, um fanático religioso que consegue reunir muitas pessoas, convencer essas pessoas a entregarem tudo o que tem, se mudam para a Guiana, lá montam uma comunidade com dinheiro, né? As pessoas elas se desfazem de tudo, né? Dão tudo para ele e montam essa comunidade onde tem trabalho forçado. Ele desfaz todos os casamentos feitos até então. Ele diz que os casamentos foram feitos por motivos errados, quando a comunidade não estava formada ainda. Ele é Deus, ele é o Pai, então ele é que vai decidir quem casa com quem. Tem uma outra religião que é do Mato Grosso do Sul, que também tem comunidade, tem uma comunidade no interior do Mato Grosso do Sul, onde as pessoas também vivem em uma comunidade e o líder religioso dessa comunidade também escolhe quem vai casar com quem, né? Ele pega as fotos e ele que escolhe, não é a pessoa que escolhe com quem vai se casar. E aí tem os horários, como se fosse um trabalho forçado também, sabe? Compulsório. Ele que escolhe o horário que as pessoas começam a trabalhar e o horário que a pessoa vai descansar. E tem alojamentos e os maridos dormem separados das mulheres. O meu pensamento que eu tenho construído é que antes de Jesus, todas as religiões tinham características de seita, né? Todas. Eu digo que usavam Deus para seus próprios interesses e usavam de violência, eram muito injustas, eram sanguinárias, sanguinolentas, né? E tinham postos privilegiados, né? E idolatria de profetas, idolatria de pessoas, né? Onde existia um Deus que ele era confundido com a força física, ele era confundido com a força política, ele era confundido com a própria pessoa que acessava esse Deus, né? Essa única pessoa. Então, todas as religiões tinham áreas de seita antes de Jesus. E mesmo depois de Jesus, continuou tendo áreas de seita por um bom tempo. Existem relatos, né, de violência ainda nos primeiros cristãos. Então isso não cessou. Por quê?
Porque não é fácil você tirar algo que está ali como se fosse imanente do ser humano, né? Ele via Deus como um instrumento das suas vontades, dos seus desejos, da sua vontade de ferir o outro, de possuir e de impor a sua razão. Então não é fácil tirar da cabeça desse ser humano, né, que Deus é Pai e não é Senhor de guerra, né? O Deus da guerra, né? Que por isso que eu disse todas as religiões, porque a Grécia tinha o Deus da guerra, Roma tinha o Deus da guerra, e os hebreus ou israelitas também tinham o Deus da guerra. Quem é que vem com Deus amor, Deus Pai? Jesus, entendeu? Ele faz toda a diferença, e eu creio que hoje nós tivemos só 2 guerras mundiais, nós teríamos infinitas, até que a gente se acabasse, se detonasse. Porque era assim, né? Antigamente, as guerras eram sempre as guerras internas para manter a unidade, as conquistas. Então era comum que você estivesse aqui do nada, chega uma tropa, entra, devasta, estupra as mulheres, leva como escrava. Então ninguém tinha segurança, a segurança que a gente tem hoje. E era tudo em nome de Deus, né? Então, eu acredito que até Jesus, todas as religiões tinham áreas de seita. Então, isso que esse Jim Jones faz, na verdade, nada mais nada é do que uma cópia do passado. Porque o passado, ele sempre reacende, sabe? Potestade, né? As potestades, elas sempre... E todo o uso de Deus, que inclui violência, né? Rituais de sacrifício, de derramamento de sangue, de tortura, de dor, né? Em que se é oferecido isso, não há presença divina nisso, né? São potestades. Porque se você pensar no inferno, eu já visitei o inferno algumas vezes, através de sonhos. Lá é assim, o que move o inferno? É a dor. De quem? Dos infernizados, das pessoas que estão presas lá, como nessas comunidades, entendeu? Comunidades de fé. Então, antigamente, as comunidades, elas eram assim, né? Eram como se fossem, não exatamente como inferno, mas eram como infernos na Terra, assim. Como essas comunidades do Jim Jones. Então, tem os momentos de felicidade, né? Mas também tem as muitas injustiças, a idolatria de um líder e de outro, né? Nem todos podem falar com Deus, só esse líder pode falar com Deus, né? Como Moisés disse que só ele podia falar com Deus. E se houver dissidência, como vocês assistem lá no Jim Jones, qualquer um que for dissidente, que protestar, ele é castigado ou executado, né? Então, nossa, me perdi um pouco, mas é muito feio, sabe? É muito feio. Jesus veio por isso. Ele veio para que as pessoas conhecessem que até então nós éramos filhos do quê? Do diabo. Porque, o inferno. O inferno, assim, ele é movido por dor e por sacrifício de quem? Existem os demônios, as pessoas que estão lá, elas apanham, né? Eles se afastam, dão tempo, eles voltam, Então, são esses os sacrifícios, que é castigos na carne, castigos, sabe? Terríveis, de dor.
E o inferno são cidades, né? Cidades onde não há vegetação, é tudo muito feio e tem esses castigos, né? E as pessoas, elas são fracas, extremamente fracas. O agir de Deus, ele empodera você. Ele torna a sua individualidade forte e saudável. Enquanto o diabo não, ele enfraquece, sabe? Ele torna você que faz com que você se sinta mal consigo mesmo, entendeu? E provoca, faz com que um irmão odeie o outro, castigos físicos, sacrifícios, tudo isso. Então, quando Jesus vem, ele apresenta o Pai, né? Para mim é a primeira vez que a humanidade vai ter acesso ao Pai. Até então, eu não sei, eu tenho uma certa dúvida. Eu acho assim que Deus se manifestava, mas tem muita coisa no meio que era confundida com potestades, entendeu? Com potestades e não era o próprio Deus. Por exemplo, qual a diferença entre nós agora e Oriente Médio, onde eles ainda praticam o apedrejamento? Eu acho que a grande diferença é Jesus, né? Porque ele fala que para que a gente vá para o céu, a gente tem que nascer de novo, né? E a diferença clara entre céu e inferno é que no céu você nasce de novo quando você acessa o céu e você ganha um novo corpo, que é um corpo glorioso, um corpo sem defeito. Então, se você tem marcas de cirurgia no seu corpo, lá no céu você não vai ter marcas de acidentes, entendeu? Não vai ter. Se você sente cansaço, se você tem alguma dor, mesmo se você tem depressão, lá você não vai ter. Você nasce de novo. No inferno, não. É como se você continuasse com o mesmo corpo daqui lá. Então você não nasce de novo. Então, assim. Tem um filme, a diferença entre, né, o árabe, o Corão, né, e a Bíblia. Tem um filme que relata um pouco de uma das guerras que aconteceu lá, né, no Oriente Médio. E tem um pai que tem uma filha que ela é muito fanática religiosa. E aí ele relembra toda a história dela, criancinha, né? E ela já adulta. E ela vai revendo esse pai e em determinado momento, quando ele vai conhecendo o envolvimento dela, né, com fanatismo religioso e a religião deles é extremamente cruel e sangrenta e violenta, e em determinado momento ele fala: "Uau, minha filha virou um monstro". E ela diz: "Pai, eu não posso virar as costas para minha religião por causa de você, eu não posso". Então, ela entrega pessoas para a morte, ela, entendeu? Ela age por isso, ela entrega o coração dela por isso. É a mesma coisa esse filme do Jim Jones, você vê que as pessoas, elas se odeiam por amor a esse homem que ele se denomina de pai também. Então, elas se entregam e no filme mostra assim que um fala: aqui ninguém é confiável, porque um entrega o outro. É assim que eu pensei que era antigamente. Quando havia um apedrejamento, quem estava ali para apedrejar? Os amigos íntimos, os vizinhos, né? As pessoas mais próximas, primos, tios.
E então a grande diferença no mundo é Jesus. Eu acho que até Jesus todo mundo ia para o inferno, então eu acho que o inferno ele lotou, entendeu? Depois de Jesus, começamos a ter a oportunidade de ir para o céu. Mas para mim até então, ninguém ia para o céu. Todo mundo, ó. Moisés não ia para o céu, Davi, Salomão, nenhum profeta. Eu não consigo imaginar aqueles, entende? Porque todas, se você olhar e analisar todas as religiões, inclusive israelita, judaica, tinham áreas de seita, com violência, com assassinatos, com sacrifícios, entendeu? Tortura, né? O que é apedrejamento? É uma morte com tortura, porque assim, você não morre rápido, né? Você vai morrendo e vai horrível. Então, pra mim, o inferno tava lotado, por isso que ele veio. Não se podia mais, sabe? E aí, às vezes, né, a gente pensa, eu já pensei, né, e perguntei para Deus, por que ele permite o inferno, né? As pessoas estão ali gritando, sofrendo. E é uma questão lógica que ele mostrou de que se essas pessoas, uma que seja, começar a entrar no céu, o céu não vai ser mais céu. Ele vira o próprio inferno, entendeu? Então, por isso que tem que separar. Se você não estiver preparado para o céu, não estiver de vestes brancas, você não entra justamente por isso, porque nós somos comida também, nós somos pão, né? Se você coloca um alimento estragado perto de um bom, o que faz? Contamina tudo, né? Por isso que Lúcifer teve que ser expulso, até que ele levou um monte com ele. Se Deus continuasse permitindo que ele ficasse lá, ele teria derrubado o céu inteiro, né? Então é uma questão de proteção, né? De priorizar aqueles que são fiéis a Deus. E quem é fiel a Deus? Qual a diferença, por exemplo, entre Jesus e Jim Jones? Eu pensei sobre isso. Porque Jesus era o Messias e não falso profeta? Porque ele não era um fanático religioso. Ele dizia que fazia milagres, né? Ele recebia dinheiro também, né? Das mulheres. Jim Jones também. Jesus não montou uma comunidade, né? Mas ele ia viajando e curando e fazendo. A diferença está que ele era o bom samaritano. Ele não promovia violência, ele não promovia sacrifício, ele não promovia dor. Então está claramente nas intenções dele. Porque as pessoas que seguiram esse Jim Jones, esse homem, elas morriam de medo do inferno. Então, nós temos que ver o que há de diferente, entendeu? E o que há de diferente não é que Jesus diz, se vocês não me seguirem, vocês vão para o inferno. Não é isso. Não é também milagres que muitos fazem, né? Sei lá, nem que sejam manobras, né? A diferença é o comportamento dele, né? As ideias dele que vêm contrapostas a tudo que há então. Completamente. Porque as seitas, elas geralmente trazem sofrimento para as pessoas, né? Diminuição do poder individual, né? Como eu disse, o Satanás, ele sempre quer diminuir. E outra, esse Jim Jones, ele separava o homem da mulher para que ele pudesse acessar as mulheres que ele quisesse. Então, as mulheres mais atraentes,
ele dormia com essas mulheres, né? Ele dizia, só eu posso, porque eu sou o pai, ele dizia, né? Só eu tenho santidade para tocar em você. E aí, às vezes, as mulheres se sentiam mal consigo mesmas, né? Porque não queriam fazer aquilo e tinha uma enfermeira para colocar calmantes nelas, sabe? Elas começavam a ficar assim, loucas, sabe? Rirem do nada, assim, ou, sabe, ficarem assim, apáticas. A loucura, eu acredito que é um dos últimos estágios da dor, sabe? É um dos últimos estágios da dor. Mas o ser humano ele pode desenvolver outras doenças, né? Doenças autoimunes, câncer, mas a loucura eu vejo como um dos últimos estágios da dor, quando você está sempre em contato com aquilo que te fere e você não pode fugir disso. Quando eu vi a cena da mulher, do nada, e o marido assim, nossa, o que foi com ela? Porque eles não podem dormir juntos, eles dormem separados. A primeira coisa que me veio, ela está com sofrimento contínuo, ininterrupto, não pode se afastar desse sofrimento, e a maneira que o cérebro dela resolve é através da loucura. É um afastamento, entendeu? Da realidade para não sofrer. E ela continua sendo abusada, abusada, abusada. Na verdade, Jesus, ele não só nos dá a salvação do céu, ele nos deu a paz na terra, a possibilidade igual de eu estar aqui em casa, sabendo que não vai chegar uma tropa e invadir minha casa, entendeu? Que eu não vou ser obrigada a trabalhos forçados, sabe? Não vou ter que acreditar em um Deus que possui exército, que mata pessoas, né? Não vou ser denunciada e levada para o meio de uma praça e ser apedrejada. Posso escolher minha religião, posso escolher minhas roupas, tenho liberdade individual. Posso me valorizar, sabe? Tudo isso. Posso escolher com quem vou me casar. Posso morar com o meu marido, né? E eu vejo esse filme, ficou muito claro para mim, né? Eu vejo um pouco dele na modernidade também, né? Quando eu vi, assim, os casais morando em quartos separados, né? Eu pensei assim, nossa, mas por quê? Primeiro tem o interesse dele, né? Desse líder sexual nas mulheres mais bonitas, mas também tem um interesse do, do trabalho, sabe? Ele diz, nós temos que produzir mais, isso da produtividade, do resultado. Ele quer enriquecer. Não basta que ele ganhou, as pessoas estão trabalhando de graça para ele. Na verdade, ela só tem um lugar ali para morar, péssimo lugar, né? E o banheiro, nem tem banheiro dentro dos quartos, é longe, e à noite elas não podem acessar o banheiro ainda. E a alimentação é péssima também, e eles não recebem salário, né? Então ele tem escravos ali para ele. E ele tá sempre aumentando a carga. E quando ele coloca marido e mulher separados, eles podem trabalhar mais sem pensar, nossa, eu tenho que voltar para casa porque eu tenho meu marido, porque eu tenho minha esposa, porque eu tenho meus filhos. Então, deixando todos separados, você aumenta a produtividade. E para mim, essa é a intenção de Satanás, porque a modernidade já é. Vou falar eu, para não me amaldiçoar. O homem, ele casa com a mulher e ele mora em um apartamento, ela mora no apartamento dela, entendeu? E aí eles produzem mais. Então, sim, eu vejo isso. A vontade de Satanás, a vontade, sei lá,
do sistema, do Estado, de que eles produzam mais. E é bom isso, que eles vivam separados. Porque daí eles não têm o tempo em comum. Eles vão se ver o quê? No final de semana, em um feriado, muito menos que eles se veriam diariamente, não vão se ver, né? E se você afasta as crianças também, eles vão produzir mais. O que era só o homem, né? E tinha família, agora tinha o homem, a mulher e as crianças viviam na mesma casa. E agora não. O homem e a mulher trabalhando, as crianças na escola. Para a vida toda, né? Nasceu, colocou na escola. E aí já começa a falar assim, não, já tá atrapalhando essa família. Eu vou colocar o homem para morar numa casa e a mulher e as crianças para morar na outra. Porque daí ele trabalha mais, ele não vai ver ela todo dia, né? E ela também trabalha mais. Ah, essas crianças estão atrapalhando, então vai tirando. Eu tiro as crianças, eu tiro o marido da esposa, eu tiro a esposa do marido, eu tiro as crianças do marido e mulher. Acabou a família, entendeu? E aí eu começo a pensar como é que eu faço para produzir seres humanos sem família. Nós não temos interesse em família. Que família? Ai, precisa de tempo. Ai, eles precisam estar juntos. Ai, eles precisam de descanso. E nós não queremos. Nós queremos, né? Porque antigamente se trabalhava de segunda a sexta, depois de segunda a sábado, depois de segunda a domingo. Então nós queremos o quê? Mais produção e menos família. Família não, família atrapalha, crianças atrapalham, nós não queremos crianças, nós não queremos. Não queremos casamento, não queremos criança. Derruba essa árvore. Então, esse que eu penso. Quando eu vi esse Comunidade do Jim Jones, eu achei ele bem à frente também. Enquanto eu vi ele, o passado das seitas, ao mesmo tempo eu vi, olha, esse é o futuro. Esse é o futuro. O homem se acabando de trabalhar aqui, a mulher se acabando de trabalhar aqui e as crianças, sei lá, num alojamento, em outro lugar. Eu não acho que elas vão ficar com eles não vão ficar juntos com a minha mulher, as crianças. Eu acho que isso sempre vai, por exemplo, se hoje a mulher coloca a criança com 6 meses na creche e coloca, eu acho que sempre isso vai se tornando antes, entendeu? Antes. O que é antes dos 6 meses? 2 meses, 1 mês, até tirar a barriga, né? Até que se comece a produzir seres humanos sem a necessidade da gestação, sem a necessidade de ser assexuado. E aí, sem a necessidade também de homem e mulher, sem necessidade de família, sabe? Como se a família fosse um empecilho, porque família gasta, casamento gasta, filhos gastam. Então, sim, produção, 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 produção. E é isso que eu vejo que o inimigo quer, como esse Jim Jones. Enquanto, o que Jesus vem falar? Olhai os passarinhos, os lírios do campo, olha como eles fazem. Então, sim, Jesus é o natural, a natureza calma, a família. Por mais que ele fale, né? Quem é da minha família? Aquele que faz a vontade do meu pai. Mas aí o ser humano, ele começa a se misturar, né? Na verdade, o grande... Porque ele quer ser imortal, né? O ser humano. Ele tem um problema com a morte. Só que para você ser eterno, você precisa morrer. Entendeu? Quem não morre vai pro inferno. Quem não morre vai pro inferno. Por quê? Mas não é essa morte de James Jones, não. Pelo amor de Deus. É a morte natural, né? Então, assim, para ir pro céu, é um corpo diferente, entendeu? Até porque eu acho que eu não assisti inteiro ainda o filme. Acho que ele obriga, na verdade, ele induz as pessoas a cometerem suicídio, né? E o suicídio, quem comete não vai pro céu, né? Tem casas lá, são mausoléus, assim, as casas, né, acabadas.
onde ficam dentro dos suicidas, no inferno. E eles ficam como que hipnotizados. E é isso que eu tava fazendo agora, assistindo esse. Eu vou terminar de assistir Jim Jones. Eu acho assim, o ser humano, ele tem dentro de si uma vontade de controlar o outro, entendeu? E quando surgem esses líderes, assim, violentos, porque a primeira violência que ele comete é um rapaz que tá dormindo no culto, e aí ele fala, fulano tá dormindo, alguém dedura, né? E daí ele faz o rapaz levantar e levar um tapa na cara, porque ele estava dormindo. Ele diz, eu estava dormindo porque eu estava trabalhando, fiquei trabalhando pro senhor até tarde, ainda trabalhando de graça. Porque ele trabalhava de graça, né? E daí tem castigos, tem açoites, né? Pessoas que ficam com as costas todas em carne viva, né? Por qualquer coisa que tenha falado. É horrível. Então as pessoas têm dentro de si essa vontade de controlar o outro. Quando surge um líder que ele fala, vamos fazer isso mesmo, vamos controlar, vamos bater, vamos castigar, elas dizem, era isso que eu queria. Nossa, eu sempre tive vontade de castigar as pessoas, sempre tive vontade de bater, sabe? Me veio a palavra imolar. Sacrificar, castigar, vontade de ver sangue, de ver sofrimento, de ver gente chorando, isso mesmo. Não tem aquelas frases que pessoas que dizem bem feito, isso mesmo, sabe? E esses líderes como Hitler, né? E esse Jim Jones, eles fazem aquela vontadezinha dentro do coração dessas pessoas saltarem de alegria, né? Sempre tem alguém que tá esperando sua caveira, que vai lá ver sua rede social, falando, isso, tá sofrendo, ai, que delícia, olha, ela tá sofrendo, olha, ele tá sofrendo. Sabe essas pessoas assim, que delícia? São pessoas que vão pro inferno, porque lá, no inferno, é o lugar do castigo, é o lugar do sacrifício, é o lugar onde o sangue se derrama, continua se derramando, as pessoas continuam apanhando com hematomas, sabe, tudo sendo cortadas. Então, quem gosta, e havia pessoas, por exemplo, na Inquisição e nos enforcamentos, nos apedrejamentos, muita gente era o momento ápice da semana ou do dia, né? De uau, é um show, entendeu? As pessoas se deleitavam, né? E matavam, e castigavam, e torturavam com prazer, entendeu? Então, esse é o rito do inferno. É lá que é assim, entendeu? É lá que é assim. Todas as coisas sempre com a cultura do sacrifício, com a cultura do sofrimento, né? Olho por olho, dente por dente. Isso é inferno puro, sabe? Apego, enfim, é isso que eu queria dizer. Tchau. Ainda bem que Jesus veio, né? E a gente pode ter uma vida, hoje é sábado, em paz, tranquila, né? A gente pode acreditar num Deus que realmente é confiável, né? Até mais.